Passa dia, passa mês, às vezes até ano e você não vê a cor do dinheiro da sua empresa? Hoje eu vou te explicar sobre ponto de equilíbrio e como ele pode te ajudar a atingir as suas metas e alcançar os seus objetivos dentro da sua empresa. Fala pessoal, meu nome é Lucas Negro, eu sou especialista em gestão financeira empresarial. Agora nós já estamos no terceiro vídeo da nossa trilha da gestão financeira. Já falamos sobre registros, sobre fluxo de caixa e hoje o tema vai ser muito importante, vai ser sobre ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto a gente precisa vender para não ter prejuízo algum. E fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse tema pode fazer a diferença na gestão financeira da sua empresa. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre o que é o ponto de equilíbrio, segundo eu vou explicar como calcular o ponto de equilíbrio e terceiro eu vou dar dicas práticas sobre esse tema, experiências que eu já tive na minha vida empreendedora e também em outras vezes fazendo consultorias para diversos ramos diferentes de empresa. Bom, mas antes de mais nada, não deixa de clicar no botãozinho do like e compartilhar esse vídeo. Isso vai ajudar com que mais empresários saibam sobre esse tema e às vezes isso pode fazer a diferença no dia a dia deles. Então, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é o momento em que a sua empresa vende o suficiente para cobrir todos os seus gastos, ou seja, você não tem lucro, mas também não tem prejuízo. E para falar sobre esse tema, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que são gastos fixos, gastos variáveis e a famosa margem de contribuição. Bom, então os custos fixos, eles são aqueles que acontecem independentemente de você vender. Então um exemplo que vai ficar muito marcado na sua cabeça, na pandemia. A pandemia estava acontecendo e os gastos fixos não paravam de chegar, não é verdade? Então a conta de luz, funcionários, aluguel e diversas outras contas fazem parte do fixo em que a empresa precisa pagar. Já os gastos variáveis são aqueles que acontecem no momento em que a sua empresa vende ou acontecem para que a sua empresa venda. Então, por exemplo, você tem um produto que você precisa transformar ele. Você precisa comprar insumos para isso. Então os insumos são variáveis. Aí você vende o seu produto. Você tem taxas que você paga, você tem impostos que você paga. E tudo isso também faz parte dos variáveis. Agora, como que a gente calcula a margem de contribuição? Isso é muito importante, principalmente para a gente fazer o cálculo do ponto de equilíbrio e também para várias outras informações dentro da gestão financeira como um todo da sua empresa. Então tá bom, você pega o seu preço de venda e você subtrai todos os seus gastos variáveis. Então, por exemplo, a gente vende um produto por R$ 10. João, fala um produto aí de R$ 10 que a gente pode vender. 1 quilo de laranja. 1 quilo de laranja, beleza. Então a gente vende 1 quilo de laranja por R$ 10. Tá, na venda dessa laranja, desse quilo de laranja, a gente paga uma taxinha porque a gente vendeu no crédito. Então a gente já paga R$ 1 de taxa. Aí a gente paga mais R$ 1 de imposto. E depois disso, a gente também tem mais R$ 1 de embalagem. Então no fundo, sobrou o quê? R$ 7 dentro dos R$ 10 que a gente vendeu. Guarda isso que vai ser muito importante para a gente fazer o nosso cálculo. Bom, agora a gente vai calcular esse ponto de equilíbrio. A fórmula é bem simples. É só a gente colocar o ponto de equilíbrio é igual a todos os nossos gastos fixos dividido por, abre parênteses, preço de venda menos gastos variáveis, fecha parênteses. E eu vou te dar um exemplo prático. Eu tinha uma clínica de estética em que eu tinha R$ 50 mil de gastos fixos. Para uma empresa de pequeno porte, é um valor considerável, tá? Mas assim, pegando esse valor e dividindo pela minha margem de contribuição de 70%, como que eu achei essa margem? Utilizando o cálculo do exemplo anterior, tá? Então assim, se eu pegar os meus R$ 50 mil de gastos fixos e dividir por 0,7, que é a minha margem de contribuição, eu vou chegar no resultado de R$ 71.428,57. Ou seja, esse é o valor em que eu preciso faturar para não ter nenhum tipo de prejuízo, mas também nenhum tipo de lucro, tá? Então esse é o meu ponto de equilíbrio nesse negócio. Bom, e se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, não deixe de curtir e compartilhar com algum amigo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E me diz aqui nos comentários, você já sabia como calcular o ponto de equilíbrio? Bom, agora eu vou te dar mais um exemplo prático de calcular o ponto de equilíbrio, só que agora não é de faturamento, é da quantidade que precisa ser vendida
para você chegar no ponto de equilíbrio. Bom, a lanchonete do bairro, a lanchonete que tem ali no seu bairro, vamos supor que ela tenha 10 mil reais de gastos fixos. Vamos aplicar naquela fórmula, certo? Então a gente pega os 10 mil reais, divide pelo preço. Vamos supor que o lanche seja vendido a 15 reais e ela tenha 5 reais de gastos fixos. Então seria os 10 mil reais dividido por 10 reais, que seria os 15 menos os 5. Isso vai resultar em 1.000 unidades. Ou seja, essa lanchonete precisa vender 1.000 lanches para pagar todos os seus gastos, chegar no seu ponto de equilíbrio. E o faturamento dela precisaria ser as 1.000 unidades vezes os 15 reais. Ou seja, ela precisa de um faturamento de 15 mil reais. Bom, então hoje você aprendeu como calcular de forma simples o ponto de equilíbrio de praticamente qualquer negócio. E você viu que ele é essencial para qualquer planejamento ou gestão financeira empresarial. Agora, você não pode mais ter o prejuízo ou pelo menos não saber se está tendo prejuízo, ok? Então, para mais dicas como essa, me siga no meu Instagram, lucasnegro.finanças. E se você quiser um diagnóstico da gestão financeira da sua empresa de forma gratuita, clique no link. Sucesso nos negócios, empresários!